hoje o tema é cacau. Um alimento Demais, hein? funcional. Gabriel de Carvalho tem uma aula inteira com esse tema lá para os profissionais de saúde. E eu aprendi a usar cacau com o Gabriel. Aqui que tá ele, ó. Deixa eu convidar ele já para entrar aqui. Eu aprendi a usar cacau com o Gabriel, porque eu achava que cacau era uma espécie de crime. Não podia. Bom dia, Gabriel. Deixa eu botar o fone para não dar o recurso lá, né, Isso. no áudio ali. Então, porque né, que tipo assim, como tinha toda essa questão do chocolate ser ruim e tudo mais, e eu assimilava essa coisa de chocolate com cacau, né, antigamente. Então eu achava que era um crime. E foi muito legal, assim, que depois eu fui aprendendo com o Gabriel anos atrás a respeito do cacau. E eu comecei a usar ele conforme eu fui aprendendo com o Gabriel e como eu uso até hoje os recursos do cacau, né? Então, eu acho que é super importante, assim, Gabriel, a gente ter essa noção, essa ideia, né, de como usar o alimento ao nosso favor e como a gente não sabe, que a gente acaba tendo vários pensamentos e crenças em relacionados a determinados alimentos, ou alguns a gente acha que é incrível, né? Outros a gente acha que pode ser ruim e tudo mais. E o cacau é uma bênção, né, Gabriel? Bom dia! Bom dia, bom dia. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje conversando sobre cacau, esse alimento incrível, né? O nome científico do cacau é Theobroma, Theobroma cacau. Theo vem de Deus e broma é alimento, então é o alimento dos deuses. Cara, é Uau! incrível isso, né? O alimento ofertado aos deuses, e isso provavelmente remete aos maias, que usavam o cacau de uma forma bastante expressiva aqui na América Central, e um alimento bastante importante na cultura deles. Então, tu vê só, né? Um alimento bem, assim, impactante. Uau, incrível mesmo. E, É. mas o que eu achei, sabe o que eu achei super incrível, Gabriel? É quando tu lançou aquela aula de cacau há anos atrás, não lembro quanto tempo faz, acho que tem uns 4 anos, né? Mas já, não, quatro, Mais não, uns 5 anos, acho que uns 5 anos. 5 anos. E aí, tu trouxe estudos referente ao cacau na atividade física para Aham, para ajudar na atividade física. E eu achei aquilo incrível. Será que tu poderia falar um pouquinho mais para gente sobre isso? claro, claro que sim. O cacau, ele tem um dos grandes benefícios do cacau é em relação a melhora do fluxo sanguíneo e melhora do aumento da produção de óxido nítrico. Na verdade, ele ajuda. O óxido nítrico, gente, é uma substância que a gente produz nos vasos sanguíneos. As artérias produzem óxido nítrico e ele ajuda a dilatar as artérias. Então, o cacau ele tem a arginina, que é um aminoácido, que é uma substância que estimula a produção do óxido nítrico, mas mais do que isso, ele ajuda a preservar o óxido nítrico que o nosso corpo produz. Então, ele faz com esse óxido nítrico, ele faz com que as artérias dilatem mais. E as artérias dilatando mais, chega mais fluxo sanguíneo onde quer que seja. Então, os autores se interessaram na questão de exercício físico. Já que tu começa a fazer exercício, tem uma demanda de sangue aumentada nos teus músculos. E aí eles começaram a Uhum. ver que poderia ter algum benefício em termos de performance. E esses foram os estudos que começaram a ser feitos. Bem interessante isso, né? Uhum. E foi por causa desses estudos que tu trouxe daquela época que algumas vezes eu passei a usar o cacau e depois outros alimentos que eu aprendi contigo, inclusive beterraba, por exemplo, né? Mas o cacau, agora que a gente está falando sobre esse assunto, como um pré-treino, né? Então, muito Aham. obrigada por isso, Gabriel. Porque e aí os estudos que fizeram na questão do cacau mostraram que se tu usar no pré-treino, ele além de melhorar essa chegada de sangue nos teus músculos, o que pode ser bem legal para melhorar a tua performance, não que melhore, tá? Porque o que os estudos mostram no pré-treino, em especial, que a pressão sanguínea não aumenta tanto. Então, o aumento de pressão sanguínea que é normal de acontecer com o exercício físico, ele não é tão intenso. A formação de radicais livres que acontecem durante o exercício não é tão intensa. Então,
o ácido úrico diminui, os marcadores de radicais livres diminuem, tá? Preserva a nossa vitamina E, tá? Então, isso é bem interessante também. E faz com que, então, o sistema funcione melhor, mais aliviado, e diminui a dor pós-exercício. Então, a dor pós-treino, então, num treino de musculação, ou mesmo num treino que seja de bicicleta, porque muitos estudos são feitos com aquelas bicicletas, né? A dor no pós-exercício é menor. Então, isso é bem interessante também. Nossa, muito interessante, principalmente para quem está começando uma atividade física, então, né? Que a gente sente aquela dor no início. Exato. E aí eles acharam, tá, mas será que diminui a dor? É bom ou é ruim? Porque a dor, tu associa tu faz um exercício de musculação e tu tem dor. E aí tu teve lesão no músculo. E aí, essa lesão, o corpo vai ter que se regenerar. E ele vai ter que se regenerar e vai fazer o músculo mais forte do que era antes. Então, muitos associam, tem mais dor, tem mais lesão, vai ter mais ganho de músculo depois. Então, será que o cacau vai diminuir o ganho de músculo? Não. Eles fizeram daí um estudo foi com pacientes doentes, mostrando uma melhora da qualidade do músculo pelas catequinas do cacau. Então, todo esse efeito antioxidante de melhora do fluxo sanguíneo, de redução da pressão arterial e de diminuição de dor, geram uma melhor qualidade do músculo. O músculo fica funcionando realmente melhor. Então o cacau nos ajuda na qualidade do músculo. Ele ajudou nessa... Vai lá, desculpa. No pré-treino, então, que tu falou que não é justamente para uma melhor performance, né? E sim para dar essa performance. Isso, a performance não chega a ficar melhor de forma significativa. Mais para essa vasodilatação no músculo, certo? Isso aí. Bom, e para o pós-treino, então, para recuperação muscular. Isso, então essa parte do músculo, o que acontece é que regenera o músculo mais rápido. Então, regeneração muscular. Ele regenera o músculo mais rápido, então ele fica... E uma outra coisa que acontece com o músculo também, ele usa a glicose de forma mais eficiente. Então, olha só, cara, todos os efeitos são legais, todos os efeitos são bons para o praticante de exercício, né? Então, Mas uma pergunta que as pessoas já fizeram em relação ao cacau, tá? Porque eu abri uma caixinha de perguntas ontem para entender um pouco mais o que as pessoas querem saber e tal. Em relação a quem tem alergia ou problemas ou é muito ansioso, tá? E tem problemas com cafeína e, enfim, o cacau, ele também poderia ser utilizado pelas pessoas? Tem cafeína, afinal, no cacau? Como é que funciona isso? Não, o cacau ele tem outras substâncias que são da família, essa família da qual a cafeína pertence se chamam xantinas, tá? E essas xantinas podem ter um efeito mais ou menos estimulante, tá? Esse efeito tem tem substâncias encontradas no café, no chá verde, no chá preto, no cacau. Bom, as xantinas que tem no cacau têm um efeito muito menos estimulante do que as xantinas encontradas no café. Então, a quantidade tem que ser muito grande. Então, proporcionalmente, uma xícara de achocolatado e uma xícara de café, eu não sei agora de cabeça, não vou dizer um número, mas a quantidade é menor no cacau, dessas substâncias que vão gerar a pessoa ficar mais acordada, que vão gerar mais ansiedade. E os estudos com cacau mostram que em pessoas com ansiedade, diminuem os hormônios da ansiedade. Melhora o equilíbrio do cortisol e da adrenalina. Então, tem pelo menos dois estudos que eu conheço que mediram esses hormônios, cortisol e adrenalina, e todo o metabolismo deles através do exame de urina, mostrando que as pessoas que consumiram cacau regularmente, elas melhoraram o seu metabolismo, diminuindo a ansiedade. Então, eu não tenho nenhum receio em dizer
que a pessoa que for ansiosa, ela pode usar cacau. Não tem uma contraindicação, tá? Tudo Nossa, então, vai. e desculpa, então o cacau ainda ajuda o ansioso. A questão sempre é a ânsia, é a quantidade. Se a pessoa quiser comer daí 100 gramas de chocolate, é uma coisa meio absurda, né? Se ela pegou um chocolate 85% cacau e comeu uma barra de 100 gramas, aí ela está exposta a uma dose muito grande, né? Mas se ela, aquela dose habitual, recomendada, que é uma pergunta que deve ter aí, de 25, 30 gramas por dia, é uma dose para consumo crônico, de longo prazo, que vai ser boa para a saúde, vai ter impacto benéfico. 25 a 30 gramas por dia de um chocolate, pelo menos 70% cacau e preferencialmente sem açúcar, tá? Certo. Ainda que esse chocolate tenha açúcar de coco, ou um açúcar demerara, ou um açúcar orgânico. Aí não tem estudos, tá, com esses tipos de açúcar. O que tem é o chocolate com açúcar normal e com sem açúcar. O que os estudos mostram é que quando tem açúcar, a ação anti-inflamatória e benéfica do cacau para as tuas artérias, ela é atenuada. Então, sempre que tu tem efeito, presença de açúcar, e aí, claro, é açúcar refinado, a ação anti-inflamatória é atenuada. Se tu tiver um açúcar orgânico, o açúcar demerara orgânico não tem tanto antioxidante. Eu não sei como é que seria o total, o impacto dos antioxidantes de um açúcar mascavo, de um açúcar de coco. Não sei, só dá para tentar imaginar, né? Mas do açúcar comum, a gente sabe que funciona pior do que o chocolate sem açúcar. Certo. Mas Gabriel, quando fala de chocolate sem açúcar, a gente começa a olhar no mercado, a gente encontra escrito diet, por exemplo. Tá? Sim. Porque tem vários, tipo assim, a gente já sabe que chocolate consumir, certo? Mas, tipo assim, quem tá agora procurando, tá, mas o que tem que ter ali na composição que realmente ser um chocolate de qualidade? Ok, acima de 70% cacau sem açúcar, beleza. Mas qual é o tipo de substituição ao açúcar, então, que a pessoa pode procurar e consumir com maior segurança? Perfeito. Então, o primeiro ponto é esse, no mínimo 70% cacau e sem açúcar. Aí tem alguns detalhes, tá? Porque no lugar do açúcar, algumas empresas colocam maltodextrina. Isso é mais comum nos chocolates ao leite sem açúcar. Nos 70% não é tão comum, mas deve ter também. Eu não sei todos os rótulos de todos os produtos de cor. Mas cuidado que é uma possibilidade de encontrar maltodextrina em chocolates sem açúcar, tá? Em relação aos tipos de adoçantes, não teve um estudo que comparou assim, se usar maltitol ou eritritol ou xilitol faz alguma diferença. Eu acredito que não vai haver uma diferença em relação ao resultado realmente para a saúde. E se for aspartame, o ciclamato, eu prefiro não usar esses, eu prefiro usar os que são adoçados com estévia. Hoje, a maioria dos bons produtos, que não são aqueles populares, assim, de vender de rodo, que são os produtos bem feitos, pensados, né, como objetivo funcional, são produtos que usam um poliol, que são essas coisas que acabam com ol, gente, então, maltitol, eritritol, xilitol, isso é um poliol, mais estévia, tá? É um mix que funciona bem em termos de sabor, assim, fica legal, e não tem todos os malefícios já conhecidos do aspartame, do ciclamato, né, desses acesulfame-K, desses adoçantes industriais que já estão, felizmente, em menos uso. Certo. Gabriel tem uma decoração nova na sua parede. Muito bem. Muito bonito ficou. Eu gostei. Deixei hoje a parede. Gostou? Oh, que bom. Eu gostei da decoração. São fotinhos.
que remete à família, a Aham, relacionamento, a segurança, né? É bom isso, é que bom. legal. E Bom, transmitir isso para as pessoas também é bom. Eu tenho falado bastante sobre essa questão, né, de que teu pai falou, nós fizemos uma live na semana passada, teu pai trouxe a questão do amor, e eu me emocionei, eu aham. chorei a live com ele inteira, assim. Como é importante a gente trazer esses assuntos, né? E mostrar que o amor em todos os níveis, né? Tanto da nossa família, quanto das pessoas que estão à nossa volta, quanto dos seguidores. E o que a gente faz aqui, a gente faz por amor também, né? Porque a gente ama as pessoas, a gente quer a saúde delas. Então, quando tu mostra assim, fotinhos de família, certamente, eu imagino que seja família aí, né? Porque tá na Aham. foto. E aí remete a isso, ao cuidado com a família, a segurança, a estabilidade e o amor no seu primeiro nível, assim, dos mais próximos, né? Isso é muito bom, eu gostei. Que bom, que bom. Ah, mas o que agora, voltando ao assunto cacau, E o cacau tem tudo a ver com amor, porque a gente dá o chocolate para quem a gente ama, né? é, A gente tem aquela coisa do dia dos namorados, dia das mães, para dar um chocolate. Então, o é chocolate tem tudo a verdade. ver com o amor, né? Se a pessoa tá É, amarga, tá com desamor, a gente vai dar um chocolate para A gente, nós mulheres temos essa coisa que tem uma tendência ruim, né? A contar com alguma situação, se entupir de chocolate por causa do doce, né? Ou seja, por quê? Porque inconscientemente a gente tem a sensação de que a gente vai se sentir melhor, né? É, verdade. Mas a flores e o chocolate tem muito a ver com relacionamento, com amor, com afeto. E Aí, o chocolate, ele tem essa, enquanto a cafeína tem essa ação muito forte de estimular o cérebro, os componentes do cacau, eles têm esse benefício cardiovascular e respiratório, tá? Então, eles têm um efeito no cérebro, mas não é esse efeito estimulante que a cafeína tem. Então, eles têm um efeito muito mais moderador. Tanto que tu consegue tomar um café, usar um chocolate ao deitar e tem um impacto benéfico no teu sono, inclusive, porque modula o teu cortisol. Enquanto para o café, não, ele vai bloquear a liberação da tua melatonina, por exemplo, né? vai deixar o sono mais superficial. E na média das pessoas, claro, tem gente com um metabolismo tão rápido que não, né, não vai sentir nenhum efeito, mas enfim. tá. Ó, a Gisele Gomes ali no YouTube tá fazendo campanha para likes. Eu estou a favor da Gisele. Se nós estamos aqui Apoiada, Gisele, queremos likes, queremos compartilhamentos. queremos likes e compartilhamentos, pessoal. Curtam aí. Gabriel, agora um assunto bem importante, uma coisa bem importante a ser falada em relação ao cacau, que tu vai trazer ainda mais benefícios, tá? Mas já que tu estava falando da forma de consumir, a gente sabe também que quando tu vai procurar um cacau, um chocolate de qualidade no mercado, dessa forma que tu está nos ensinando a procurar, e quem está acostumado a comer aquele chocolate convencional ao leite, quando vai ver os preços, percebe uma grande diferença de preço. E realmente é muito diferente em função dos ingredientes com maior qualidade, são mais caros. Mas aí eu vi tu ensinando anos atrás, quando eu fazia estágio contigo ainda, que tu ensinou uma paciente tua a comprar um cacau puro e misturar na água para tomar, que era muito Isso, mais barato, tinha vários efeitos positivos. Claro, ela não vai ter aquela coisa do doce, né? Mas sim para isso. ter os efeitos do cacau. Tu pode falar um pouquinho para nós sobre isso? Claro, essa é uma estratégia super prática, e super fácil, que é usar simplesmente o cacau em pó. Comprar cacau em pó, que 100% cacau, que é onde está a maior, quase todos os benefícios do cacau, tu encontra no cacau em pó. Então, não precisa comprar o chocolate caro de barra, não sei o quê. Tu quer os benefícios do cacau? Compra cacau em pó. Pronto, acabou o problema. Não tem mais nada que ser pensado e discutido. Tá? Ah, mas o cacau, o chocolate da marca importado é caro. Não, esquece. Compra cacau em pó, aquele baratinho, puro. Pode ser o alcalino mesmo, que tem um pouco menos antioxidantes, mas funciona super bem, tá cheio de estudos, tá? E vai comer aquilo ali quanto? Vai comer uma colher de sobremesa todos os dias. Pode misturar em água fria, em água quente, pode botar numa batida, num smoothie, pode esmagar um abacate, misturar um abacate com banana, mistura.
toca a ficha, gente. O negócio é entrar no corpício, entendeu? Não é ficar, quero um negócio gourmet com uma mega embalagem. Bom, aí é para se deliciar, é outra coisa. Né? Quem pode, pode, mas eu estou lá na estratégia de guerrilha. Né? A paciente está precisando, paciente hipertensa, descompensada. Eu posso usar um chocolate assim a curto prazo, chocolate e beterraba. Os dois funcionam no primeiro dia, protegendo as artérias e com uma ação hipotensora. Então, eu posso fazer isso numa crise aguda hipertensiva, por exemplo, né? Então, se eu usar o cacau em pó, seja ele em qualquer forma, ele é bom para a saúde. Se eu usar várias vezes ao dia, é espetacular, porque eu vou ter uma ação ali de umas 4, 6 horas. Eu posso pegar uma colher de chá bem cheinha, diluir numa aguinha quente de manhã, fazer um chocolate quente com água quente. Ou com bebida vegetal também, pode ser. É necessário, não. Eu adoro misturar com as frutas e no smoothie. Mas já fiz várias vezes com água quente no inverno, no consultório de tarde, com água quente. Né? Tem gente que adora bebida vegetal. Beleza, coloca lá no seu bebida vegetal. Tá? E isso é a forma mais barata e fácil de usar. Qualquer cacau em pó funciona, tá? E o cacau em pó é a parte mais importante do chocolate 70% a 85%. Quanto mais aumenta o percentual de cacau num chocolate desses em barra, é porque mais cacau em pó foi sendo adicionado. Tá? Então, o que eles fazem para tornar o chocolate com maior teor de cacau é botar mais cacau em pó. Então, o grande benefício do cacau e do chocolate 70%, 80%, 90% é ter mais cacau em pó, que é onde tem mais polifenóis, tá? Então, é isso aí. Toca em ficha. Beleza. Ô, Gabriel, mas tu falou do alcalino, e tu falou assim, tá, pode até ser, também tem antioxidante. Então, o melhor não é o alcalino? Existe o cacau em pó cru, que é bem difícil de conseguir, tá? Um cacau em pó cru orgânico. Quando tu faz esse processo de bleaching, que chama, que é tipo de um refino dele, entendeu? É um bleaching, como é que eu chamaria isso em português? Bleaching é como a gente fala, vai alvejar uma roupa, tu chama bleaching. Então, tu tá alvejando o cacau. Então, diminui um pouco o teor de antioxidantes, mas isso é tão difícil de encontrar que nem vale a pena falar muito, porque vocês não vão encontrar isso no mercado regular, sabe? Então, Sim. elas podem. O que a gente encontra mais fácil é nibs de cacau. Nibs de cacau já é mais fácil de encontrar, que é a semente inteira do cacau só quebrada. Ali não tem nenhum processamento. Então, ali tem todos os antioxidantes completamente preservados. Então, é uma alternativa, mas também cuidado, porque tem muitos nibs de cacau que é cheio de casca de cacau. E você sente mordendo. Você sente, nossa, que eu comi uma pedra, comi uma casca, e não é igual o nibs. E aí o problema pode ser para os dentes. Então eu tenho cuidado com o nibs também. Eu mesmo já fiquei com receio de comprar nibs, porque eu comprei alguns que não eram bons. Então eu acabo comprando um cacau em pó puro, de procedência boa, e aí eu sei que está funcionando bem. Orgânico, de preferência. Uhum. Beleza, e tem Certo. alguns mercados que tem um sabor muito bom também, né? E cacau, dependendo da empresa, os sabores é um pouco diferente. Então é bom a pessoa. Daqui a pouco a pessoa compra o primeiro e acha, não, isso aqui é muito horrível, eu não quero isso aqui para minha vida. Mas de repente testa outra marca, porque tem marcas que têm sabores diferentes, né? Aí vai depender então do teu paladar. Mas, deixando bem claro, vai ser para ser amargo, não é doce. Exato. E tem que ser amargo, porque esse amargor tem a ver com os polifenóis que tem ali dentro, que são os antioxidantes. Então, se ele for pouco amargo, ele é pouco antioxidante. Simplesmente isso. Então, tu não pode querer que não seja amargo. Esse chocolate... Imagina assim, tu compra. Esse chocolate 70 é bom porque ele não é amargo. Se ele não é amargo, ele também tem menos antioxidantes, tá? Claro que tem que. O paladar da pessoa que não está treinada não diferencia muito o amargo do ácido. Isso, às vezes, a pessoa não está acostumada. Nossa, eu provei chocolate muitos anos, porque eu trabalhava com isso. Então, eu provava muito, eu aprendi, a minha língua hoje diferencia um chocolate amargo de um ácido. Eu já consigo perceber quando é uma gordura boa e uma gordura ruim. Isso é um outro cuidado na hora de comprar um chocolate. Gente, chocolate barato usa gordura vegetal,
gordura hidrogenada, gordura de palma, manteiga dessecada. Não usa manteiga de cacau. Manteiga de cacau é um ingrediente caro, um ingrediente nobre, só que é um ingrediente que protege o teu coração. É uma gordura que equivale ao azeite de oliva, ao azeite. Então, é uma gordura que diminui, que protege o teu LDL de ser oxidado. Então, o pegar um chocolate bom, ele tem uma gordura de qualidade, ele tem uma manteiga boa ali dentro, uma gordura boa. Então, isso faz toda a diferença no preço, inclusive. Porque, assim, por que é tão diferente o preço de um chocolate para o outro? Cara, uma coisa básica é o açúcar. Quando tu pega um chocolate 70% cacau com açúcar, o custo do teu produto é 70%. Os 30% do açúcar nem conta como custo praticamente, tá? Porque é tão barato o açúcar para uma indústria que daqueles... Porque, eu vou ter que repetir isso agora que passou meio rápido. Quando tu pega um chocolate 70% cacau, 30% é açúcar. Ou seja, na hora que tu comer 100 gramas de um chocolate 70, tu comer os 30 gramas de açúcar, que são 2 colheres de sopa. É bastante coisa. E isso para a indústria não tem custo. É tão barato que não impacta no custo final do produto. Quando tu vai para um chocolate 70, que é sem açúcar, todo o produto é custo. O 100%. Porque aquele poliol que eles põem no lugar, que eu falei, o xilitol, eritritol, maltitol, é muito caro. Então, quando tu pegar um 70 sem açúcar e o 70 com açúcar, o sem açúcar tem que ser no mínimo 30% mais caro. Isso aí. E vai ser. Porque aquele ingrediente custa alguma coisa e o outro não. Tá? Se for E aí tem outras diferenças, porque uma empresa dessas gigantescas, que eu não vou citar marcas nem nomes aqui, quem nos acompanha nos stories, vê alguma coisa de marca que a gente coloca ali nos stories do Insta, quem não acompanha os stories, ativa as notificações dos stories lá do Insta para ver quando a gente posta alguma coisa. Eles compram um cacau e muitas vezes o cacau que eles compram vem com pedaços de casca de cacau, o que barateia o cacau. São cacaus de várias origens, o que barateia o cacau. São cacau com mão de obra inadequada, mão de obra infantil, entendeu? Ou que vem lá de uma região equatorial e depreda a floresta. Então, tem muita coisa assim na produção de cacau que tem que ser pensada para consumir um alimento funcionalmente adequado. Um produto que realmente faça bem não só para você, mas para o planeta. Então, eu procuro olhar isso na hora que eu compro os produtos de cacau, pelo menos na maior parte das vezes, eu não estou num lugar assim que, acabou o meu chocolate que eu levo, sabe, que eu costumo ter sempre, e aí tem uma outra, outro lado, estou a fim de comer, tudo bem, eu como, mas não é aquilo que domina a minha vida. Entenderam? Então é importante a gente dar uma olhada nesses quesitos também da indústria, que também são importantes. Nossa, perfeito esse esclarecimento. E mais uma vez, voltando ao assunto tu olha e daqui a pouco tu vê que é mais caro, pesa no teu bolso, mas tu quer os efeitos do cacau, então vai no cacau em pó e mistura com água que tu tem esses efeitos também. Então, na verdade, assim, dentro da nutrição funcional, quando a gente traz esses assuntos, às vezes eu vejo alguns comentários de alguns seguidores que falam, não, mas é muito caro, não sei o que lá. Sempre vai ter alternativa menos cara. Só que, normalmente, a alternativa menos cara é aquela que tu não tá acostumado. Porque aí... Porque já aprende a se mimar um pouco também, né? E aí, qual que é a alternativa mais barata? É consumir o cacau da fonte mais pura, que é a fonte mais nobre, né? Que, no caso, é consumir ele, então, com água, por exemplo, que é possível que vai ter todos esses benefícios, né? Com certeza. Então, nutrição funcional também, como ela é um estilo de vida, muitas vezes a gente vai ter que sair um pouco da nossa zona de conforto para conseguir mudar um pouco esse estilo. E uma coisa muito legal, porque eu aprendi nutrição funcional com o Gabriel e não é segredo para ninguém, eu falo isso o tempo inteiro e sou grata ao Gabriel, eternamente grata, sou fã dele, porque eu mudei minha vida completamente. E eu lembro quando começou a vir cacau, esse assunto na minha vida, porque o Gabriel trabalhava muito com isso, ele participava de uma empresa relacionada a isso, então ele tinha muito
estudou muito mesmo sobre isso. E aí ele me falou o seguinte uma vez, que ele falou a quantidade de cacau, né, que tinha que ser consumida, e ele me viu comendo chocolate um dia. Ele me deu um pedaço de chocolate que ele estava comendo, ele me viu comendo, e ele, nossa, como tu come rápido esse chocolate. Eu acho que tu não vai lembrar disso, Gabriel, mas tu me falou assim, como tu come rápido esse chocolate, Gi? Chocolate é para ser apreciado. Tu coloca um pedacinho na boca e deixa derreter. Ali eu aprendi a comer chocolate. Porque eu comia chocolate como se fosse, sei lá, bolacha, entendeu? E aí tu me ensinou que tem que apreciar. Então, derrete. E aí tu consegue consumir menos. Naquela época eu estava mudando os meus hábitos ainda, né? Então, e fez muita diferença para mim. Então, eu já estou falando isso para ti, caso tu esteja agora tentando mudar, não come chocolate de forma afobada. Até porque o mais amargo tu não vai conseguir comer como leite ao leite, né? Então, coloca um pedacinho na boca e deixa ele derreter. E aprecia aquilo. Fica presente para aquele momento. Bom, e aí, Gabriel, eu sei que o cacau também, ele ajuda muito na questão estética, né? Para a saúde da pele, do que mais ele ajuda, assim, esteticamente falando? Bom, então, o cacau, na questão de pele, a primeira questão que pega, que realmente influencia na saúde cutânea, é aquela mesma questão da parte do fluxo sanguíneo que eu havia comentado antes. Tá? Então, como ele aumenta o fluxo sanguíneo para a pele, ele melhora a oxigenação da pele. Melhorando a oxigenação, ele aumenta a densidade da pele e a hidratação da pele. Então, olha só, tem estudos em seres humanos comprovando, não é a minha opinião pessoal, porque eu como e não noto nada, mas eu te ler os estudos e ver como isso funciona, né? Diminui a aspereza e a descamação da pele. Ou seja, a estrutura da pele fica parecendo a de uma pele mais jovem. Porque essa questão de densidade e hidratação é uma característica da pele envelhecida. Quem nunca viu a sua vovó ou vovô que tinha aquela pele bem fininha que parecia quase um papel de seda, né? Então, quando a gente vai envelhecendo, a pele vai afinando, vai diminuindo a densidade. E quando tu consegue melhorar esse fluxo sanguíneo, tu aumenta também a densidade e a hidratação. Então, isso é uma das coisas que o cacau consegue fazer. Além disso, ele também tem uma outra questão que é um efeito tipo filtro solar oral. Então, ele é um protetor solar pela via oral. Ele diminui a vermelhidão da pele induzida pelo sol. Então, ele diminui o chamado eritema, que é o vermelhidão induzido pela luz ultravioleta. Então, ele tem vários efeitos anti-inflamatórios na pele. Então, e com essa melhora do fluxo sanguíneo, ele também pode melhorar a síntese do colágeno na pele. Então, tudo isso pode acontecer em consequência do consumo regular de cacau por pelo menos uns 60 dias. É o que os estudos indicam. Tá? Pessoal, abrindo um parênteses aqui, o Gabriel tá falando, eu lembrei de uma coisa. Eu tenho uma receita que eu criei, que eu faço meu próprio chocolate. E eu uso, se eu não me engano, 3, 4 ingredientes. É que faz tempo que eu não faço, tá? Então, eu vou lembrar como que eu criei aquela receita, porque eu lembro que eu tinha feito um e-book com essas receitas. E vou fazer e vou postar. Tá? Faz um reel. Eu acho que... Faz um reels ou põe num destaque. Isso! Acho que eram 3 ingredientes só. Era muito simples de fazer e que ficava muito mais barato e que tinha todos esses benefícios do cacau. Só que tinha que pegar um cacau em pó de qualidade, né? Que aí o Gabriel já explicou aqui sobre isso. Tá? Então, vocês querem essa receita? Se vocês quiserem, então acompanhe Stories do Tribo Vida, que entre hoje e amanhã eu vou colocar lá, tá? No Stories do Tribo Vida. Eu vou deixar o destaque, mas segue lá e acompanhe os Stories, beleza? Beleza. Tá bom. Então, e aí tu falou dos benefícios do cacau, Gabriel, ingerindo, mas também, então, eu posso fazer algum produto e colocar ele na pele, já que ele é bom para isso? Olha, essa área não é a minha área. Deve poder, mas eu nunca estudei essa parte externa. Como a minha área é comer cacau, eu só estudei realmente a parte interna. Mas todos esses agentes têm muito polifenóis, se usa na pele também. Se usa chá verde na pele,
com benefícios incríveis, se usa chá de camomila em lesões de pele. Cacau deve ter estudos também com algum benefício, no mínimo, local, tem que ter também. Não acredito que não tenha. Tá, beleza. Eu nunca fiz e nem sei como fazer, mas se eu der uma pesquisada, eu vou devo achar alguma coisa. Deve ter, né? Certo. É, Deixa eu ver aqui. É possível fazer. Tá. Qual a recomendação de intercalação de uso? Tá, para não comer todos os dias. É. Olha, eu normalmente faço um uso tipo de segunda a sexta, ou enfim, folga 2 dias por semana, come de quarta a domingo, folga segunda e terça. Tá? Isso é o básico para quem não quer desenvolver uma alergia ou uma sensibilidade a algum alimento. Isso é o quanto precisa consumir mais vezes. Se tu não precisa consumir tanto, tu pode consumir, por exemplo, segunda, quarta e sexta, segunda, quarta e sexta. Mas se tu quer uma ação terapêutica de curto prazo, tu vai ter que comer durante uns 2 ou 3 meses, todos os dias, tá? Eu quero uma ação antihipertensiva, eu quero uma ação na proteção do meu músculo, eu quero uma ação na melhora do meu colesterol, eu quero uma ação na qualidade da minha pele, entenderam? Eu quero uma ação antioxidante. Ó, eu tenho... o que o colesterol... O que o cacau ajuda? Ele vai melhorar o perfil lipídico, desde que ele seja feito com manteiga de cacau. E aí a presença da manteiga de cacau é essencial. Aí o pó de cacau não é tão eficiente. Aí tem que ter manteiga. Tá. Vai ter um benefício na pressão arterial, um benefício antioxidante, vai melhorar parâmetros inflamatórios, melhora a resistência à insulina, melhora de pele, pode ter até melhora cognitiva, mas aí é curto prazo, é assim, ó, agora eu preciso fazer uma prova, preciso focalizar aqui e melhorar o meu rendimento. Que nem as pessoas trabalham tomando café, ela trabalha tomando um cacau, entendeu? Muito mais interessante que um café, muito mais. Eu sou muito fã do cacau. E até benefício intestinal, porque esses polifenóis do cacau, eles comprovadamente em humanos melhoram o microbioma do intestino, melhoram a flora intestinal. Então, tem um benefício direto em seres humanos, sim. Vários benefícios. Então, o cacau ele é um anti-inflamatório. Sim. Então, ele pode nos ajudar nessa época que nós estamos vivendo, Gabriel, de Covid, das pessoas que já tiveram Covid, ou das pessoas que querem cuidar mais da sua imunidade. Com certeza, porque esse pós-Covid envolve muita inflamação e muita coagulação, tá? Envolve a alteração arterial. Esses pacientes pós-Covid que não estão se recuperando, eles estão com problemas mitocondriais, estão com problemas inflamatórios, tem uma síndrome pós-viral importante de inflamação e coagulação aumentada. E o cacau pode ser um grande auxiliar, sim, bem lembrado. Então, eu com certeza usaria nesses pacientes doses cacau em pó em doses generosas, viu? O que é uma dose? Seria essa dose de pegar e comer umas 3 vezes ao dia uma colher de sobremesa, uma colher de chá bem cheia do cacau em pó, umas 3 vezes ao dia, de manhã, depois do almoço, fim de tarde, por exemplo. Tipo, vamos ver, se o cara comer às 7 da manhã, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e às 19, às 7, às 13 e às 19, digamos, sei lá. Mais ou menos 6 em 6 horas. Acorda, 6 horas depois, 6 horas depois. Uau! Olha só essa dica. Vocês pegaram essa dica aqui do Gabriel agora? Prestaram bem atenção no que ele falou? Se quiser também, dá para usar uma vez por dia esse pó, uma vez por dia um nibs de cacau e uma vez por dia um pedaço de uma barra de um chocolate 70% ou 85%, digamos. É uma outra possibilidade bem interessante. Certo. Tem uma pergunta aqui que eu achei um pouco curiosa. Alguém perguntou por que o cacau tira o sono. Tu falou antes que ele é um regulador. Por que para algumas pessoas... É que esse metabolismo do cacau, esse metabolismo das xantinas, diz, ele é muito
individual, tem uma individualidade genética aí. Então, como tem pessoas, eu tenho pacientes que tomam uma xícara de cafezinho de manhã e tem insônia de noite. E tem outros que tomam 8 xícaras por dia e não perdem o sono. Então, esse citocromo e esses genes são totalmente únicos. Tem gente que vai tomar o cacau e também vai perder o sono, mas a maioria não perde, com certeza não. Aí, então, é uma questão genética e individual, né? O que a gente está falando é uma questão, a gente fala sempre do geral, né? Exatamente. Aqui a gente não está tratando uma pessoa específica, né? Aham, certo. E o alfarroba, ele é mais ou menos a mesma coisa que o cacau? Não, tem nada a ver. É uma pergunta que foi feita aqui, por isso que eu estou te fazendo. Tá. Alfarroba é uma leguminosa. Uhum. Alfarroba é que nem um feijão, que nem soja, que nem ervilha, que nem lentilha, tá? Não tem nenhuma dessas propriedades que o cacau tem. Deve ter outras, deve ter antioxidantes ali também, como qualquer vegetal na face da terra, né? Mas eu não faço ideia do que ela faz, porque tem muito. A última vez que eu olhei, tinham pouquíssimos estudos com os benefícios da alfarroba para a saúde. Eu até ver o que eu Certo. acho aqui. Posso achar alguma coisa agora, já aqui, vamos ver se eu acho. Vai Tá. falando aí. Quanto procurando aí, deixa eu te perguntar. E o chocolate branco, hein? É possível fazer chocolate branco com a manteiga de cacau? Sim, o chocolate branco, ele tem se ele for um chocolate branco de boa qualidade, ele tem apenas os benefícios da manteiga de cacau, que é aquele benefício do perfil lipídico, mais nada, tá? Uhum. Mais nada. Então, a gente sabe isso, é a manteiga de cacau ali e ponto, é com açúcar e com leite. É isso que faz um chocolate branco. Então, o chocolate branco não deveria, na minha opinião, nem ser chamado de chocolate, tá? Porque ele não tem cacau ali, não tem líquor de cacau, ele não tem cacau em pó, ele não tem massa, é só realmente manteiga de cacau com açúcar e com leite. Então, é só a gordura, uma parte do cacau, né? Então, mas enfim. Certo. Então, o cacau ele tem benefício para treinos, para a recuperação muscular, para a estética, para a pele, até como fotoprotetor, né? Foi falado É, aqui. É para quem tem problema de pressão arterial, nós falamos. É, agora a gente estava falando sobre o consumo de cacau para inflamação. a inflamação, isso que foi super importante para quem estiver se recuperando de pós-Covid, né? Então, A gente ingerir falou de exercício. exercício, né? Na recuperação muscular, que a gente comentou antes, que ele é um vasodilatador, então, né? E tem mais alguma Uhum. coisa importante que a gente precisa saber sobre o cacau, Gabriel? Que tu quer acrescentar? Queria só tu falou da alfarroba e eu achei aqui alguma citação de que ela tem também essas proantocianidinas, que são a mesma substância que tem no cacau e que tem ação no perfil lipídico também, tá? Eu só não sei se isso aqui é estudo em humanos ou em animais, eu não tive tempo de procurar. Porque o bom que a gente sabe do cacau é que está cheio de estudo em seres humanos. E a maioria dos alimentos funcionais foram bem estudados em animais e pouco em seres humanos. Então, o cacau nos dá muita confiança por a gente saber que isso funciona em seres humanos, tá? Bom, dito Certo. isso, sobre o cacau, cara, eu assim, ó, o cacau orgânico vai ter mais antioxidantes que o cacau convencional. Então, esse é um ponto que tem que ser levado em consideração, tá? A segunda coisa que a gente tem que saber, não pode esquecer, é que o açúcar atenua os efeitos benéficos do cacau, tá? A terceira coisa, a manteiga do cacau também tem efeitos para a nossa saúde, então olhe o tipo de gordura que tem no produto, tá? E a última coisa é a concentração de cacau em pó, né? Quanto mais amargo o cacau, mais pó de cacau ele tem dentro, e isso aumenta bastante a concentração de antioxidantes ali dentro, tá? Certo.
Então, eu já posso deixar uma dica já? Então, tu falou em antioxidante e tal, que aumenta. E uma mistura que eu gosto de fazer, tá? Quando eu tô com vontade de tomar Nescau, tá? Lembrando da infância. Ai, ai. Eu coloco, então, cacau, leite vegetal. Eu gosto de usar de castanhas, tá? Que é o meu predileto. De coco também eu acho bem interessante. E aí eu adoço com uva passa. Então, eu pego umas uva passa, normalmente eu já deixo elas de molho, né? Eu uso mais as brancas, mas as pretas também podem ser usadas, são bem interessantes, é porque a branca tem menos, ela fica menos com sabor residual, sabe? E aí eu liquidifico tudo e fica super docinho, gostoso, né? Essa é a forma que eu preparo. E eu falei de uva passa, que eu lembrei disso aqui por causa dos antioxidantes, né? Que a uva passa também tem. Tem muito. Muito Tá. bom, bela dica, bem prática, bem fácil de fazer um cacau aí um pouco mais adoçado e sem nenhum açúcar, né, caro, porque passas de uva branca é uma coisa super barata. Tâmaras, as pessoas usam tâmaras, mas tâmara é uma coisa super cara também. Exatamente. E a pasta de uva branca é boa para a saúde e também é um custo bem acessível. Ótimo, bem lembrado. Muito bem, pessoal. Gabriela, muito obrigada por mais uma segunda-feira estar aqui com a gente. E, pessoal, obrigado por vocês que estão aí também. Não esqueçam de curtir, de compartilhar essa live. E agora é hora da nossa foto. Pessoal, prepara o print aí. Preparem-se para o print, porque depois vai ter a foto e a gente vai querer, né, uma atividade especial com essa foto. Vocês já sabem, né? Isso aí. Vamos lá. 1, 2, 3, print! Printaram, Aê! pessoal? Agora, quem printou, e quem não printou, printa agora, mesmo que a gente esteja fazendo careta mesmo, tá tudo bem. Printa e compartilha lá nos teus stories qual foi a maior sacada, o teu maior aprendizado dessa live, tá? Porque daí a gente vai compartilhar lá do Tribo Vida, a gente compartilha então as sacadas de vocês. E por que a gente pede isso? Para a gente entender vocês melhores. Semana passada eu fiz uma pesquisa com a audiência, Gabriel, para entender um pouco vocês melhores e cada vez mais que a gente consiga trazer conteúdos relevantes para vocês, aquilo que vocês querem saber e aquilo que é importante para vocês nesse momento, tá bom? Então, quando vocês compartilham, escrevem o maior aprendizado, a gente começa a entender, tá, isso é relevante para ele. Então, o que a gente vai fazer? Vamos começar a falar mais sobre isso, tá bom? Então tá, pessoal. Obrigada. Gabriel, muito obrigada pelo teu tempo. Obrigada por tudo que tu nos ensina sempre. É bom demais estar aqui contigo, com a tua energia. Tu é um ser humano incrível. Te amo demais. E é uma honra estar aqui dividindo essa telinha contigo. Obrigada, Gabriel. Fico feliz pelo convite, tá aqui sempre na segunda-feira às 11h30 e depois está de novo na quarta às 8 horas aqui no Tribo Vida, no Pergunte ao Nutricionista, em que você tem a oportunidade de perguntar para mim o que você gostaria de perguntar se estivesse no consultório na minha frente. Então, quem é leigo, gostaria de consultar comigo, não tem a oportunidade, toda quarta-feira às 8 da manhã eu estou aqui no Tribo Vida respondendo as suas perguntas. Então, a gente tem um período bem intenso ali de perguntas e respostas que é sempre incrível. Então, eu estarei de volta aqui na quarta, aqui no Tribo Vida. Ok, gente? Então, muito obrigada, pessoal, pela presença de vocês. Até a próxima. Até a quarta-feira aí com o Gabriel. Tchau. Tchau, gente.